Shalom, shalom, sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje a gente vai esclarecer um pouquinho a respeito de algumas movimentações que vêm acontecendo na Terra, que estão ligadas com a palavra de Deus e com o dia 31 de outubro. Lembrando que tudo o que a gente for conversar e falar não é para causar medo ou pânico, mas para causar uma grande satisfação de saber que o Senhor está avisando para os seus servos ao redor do mundo aquilo que vai acontecer antes mesmo de acontecer, para que a gente tenha a chance de se preparar da forma certa. A primeira coisa que nós precisamos entender é sobre portais de tempo. O Senhor usa os seus portais de tempo para se manifestar de formas diferentes sobre a Terra. E a gente viu isso acontecendo na Bíblia inteira. A gente tem a manifestação desses portais logo de cara em Gênesis, onde o Senhor cria o mundo em 7 dias e o mundo também vai terminar em 7 dias com a última semana de Daniel e as 7 trombetas lá de Apocalipse. Então, nós entendemos que o Senhor respeita os seus próprios portais de tempo. Ele poderia ter feito o mundo em apenas um dia, em 1/1000 de segundo, mas ele disse que fez em uma semana. O Senhor deu inúmeras manifestações de portais de tempo. Um exemplo foi quando ele falou para Abraão que o povo dele seria escravizado por 400 anos no Egito. E que depois disso o povo seria liberto e voltaria para aquela terra. Isso é o quê? Isso é um portal de tempo. Isso é uma profecia. Isso é um período do tempo de Deus. Certo? Da mesma forma, o Senhor estabeleceu festas eternas, onde ele faz marcadores de tempo e os eventos relacionados ao fim vão acontecendo na data dessas festas. A primeira festa do primeiro mês bíblico é a festa da Páscoa, onde realmente um cordeiro é imolado e morto. Jesus Cristo morreu exatamente no dia da Páscoa. A segunda festa é a festa de pães asmos. O povo pegava e comia, por exemplo, o pão, né? E eles falavam exatamente, olha, bendito és tu, Senhor, que nos dá esse alimento que vem de debaixo da terra. O Senhor ficou 3 dias debaixo da terra. Passando 3 dias, no terceiro dia da festa de pães asmos, a gente tem a festa das primícias. E comemoramos primícias e pães asmos, né? Por um período de tempo até juntos. O Senhor levantou e ressuscitou num dia de festa de primícia, no terceiro dia. E a Bíblia fala que ele é a primícia de todos aqueles que ressuscitariam. 50 dias depois, aconteceu o Pentecostes. No dia exato. Todas essas coisas foram acontecendo e se movendo de acordo com datas proféticas. O inimigo, ele não cria nada. Ele copia. Ele observa os movimentos que Deus faz e entende tudo o que está acontecendo, até onde Deus permite, para ele poder copiar. Então vamos lá. No Antigo Testamento, Jesus não tinha ressuscitado. A partir disso, o que a gente vê? A gente vê que o Senhor se manifestava nessas datas especiais que estavam predizendo o que ia acontecer no Novo Testamento, na Nova Aliança. E aí, o que acontecia? Ele falava, gente, vocês vão ter que se santificar, e depois o Senhor falar maravilhas, né, no meio de vós. Então o povo se santificava, fazia remissão de pecados, se preparava, sacrificava, principalmente, porque na lei, essas manifestações do Senhor, elas eram marcadas por sacrifícios. Então eram tantos bois, tantas ovelhas, tantos carneiros, eles eram entregues em sacrifício, em uma maior quantidade do que aqueles sacrifícios diários que tinham o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Era uma quantidade, né, muito maior de sacrifício que se fazia a Deus. E o Senhor realmente abençoava o seu povo e vinha com poder e graça.
tá? Ok. O inimigo vendo isso, ele pegou alguns códigos proféticos. Número 1, o Senhor pede sangue. Na verdade, o Senhor falou que não era para que a gente comesse uma carne com o sangue do animal ainda ali. Então, na verdade, o Senhor está dizendo, não bebam sangue. E ele fala um código poderoso. Ele fala que no sangue está a vida, está a alma. A alma da carne está no sangue. E que toda vida pertence a ele. No Novo Testamento, a gente vai entender que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele derramou seu sangue por uma última vez. Mas até chegar lá, a gente estava passando por esses processos, o Senhor desenhando literalmente para a gente entendesse que a lei é uma sombra do que ele faria na nova aliança conosco. O inimigo olhou e falou, eles têm que se santificar e eles têm que derramar sangue. Então eu vou fazer o contrário. Os meus servos, o que eu vou fazer? Eu vou mandar eles se sujarem, profanarem o próprio corpo para beber o sangue. E que eu posso simplesmente passar a falar em todas as religiões que me seguem, os adoradores de Baal, adoradores de Aserá, que no dia tal é para fazer tal coisa. Da mesma forma que Deus estabelece datas, eu também posso estabelecer as minhas datas. E se todas as pessoas do mundo seguirem aquilo dali, aqueles rituais, todo ano, é como se a gente estivesse marcando o tempo, contando o tempo, da mesma forma que o Senhor faz. Então, todos os anos que o povo de Deus comemorou a Páscoa, estavam marcando o tempo. Aquilo servia como memorial até que o Senhor voltasse. Então, o que o inimigo faz? Eu vou criar, da mesma forma que Deus está fazendo, marcadores de tempo. E eu sei que, com muito derramamento de sangue, durante os anos, a maldade vai se multiplicar e, a partir disso, eu tenho portais que eu posso usar. O que são portais? Portais, eles te dão acesso a algo. Eles abrem alguma coisa, né? E fecham. Quando o Senhor Jesus, ele foi ao inferno, fez cativo o cativeiro e ressuscitou, é bem descrito lá em Salmos 24. Está dizendo, levantem-se portais eternos. Aqueles portais, eles liberam alguma coisa. Então ali, na realidade, aqueles portais, eles receberam uma ordem legal para serem abertos para uma nova aliança e para um novo tempo. Por quê? Jesus fez cativo o cativeiro e mandou que os portais fossem abertos. A Bíblia também fala no livro de Jó da seguinte forma: já vistes os portais do Sheol, os portais do mundo dos mortos? Então, a gente sabe que existem portais do inferno, portais de regiões infernais, né, que é o Sheol, que é diferente de Hades, tá? Portais de regiões infernais em que o inimigo precisa e descobriu durante as décadas como abri-los. Então, quando ele faz um ritual com sacrifício de sangue, principalmente se eles conseguem usar seres humanos, infelizmente, aquilo dali é uma profanação terrível, um pecado terrível sobre a terra, uma vez que o sangue só pode ser oferecido para Deus. O Senhor disse isso. O inimigo usa do sacrifício de sangue e do sexo. Profana a carne, porque o contrário de santificar-se é se profanar muito fortemente. Então ele usa o sexo para isso, tá? Então, normalmente esses rituais satânicos têm orgias. Normalmente esses rituais satânicos, eles também envolvem orgias, relações entre homem com homem, mulher com mulher, várias pessoas tendo relações, às vezes menores, né? Tendo relações com pessoas mais velhas, violência, muitas coisas.
E a partir disso, o que eles fazem? Eles vão marcando esses portais de tempo. Agora você imagina, todo ano, naquela data, acontece assassinatos em massa. Então, naquele mês, acontece muito suicídio. Outro mês, acontece muito divórcio. Outro mês, tem muitas crianças que desaparecem, mais do que nos outros meses. Obviamente que vamos encontrar respostas lógicas para que isso ocorra, mas você percebe que o diabo tenta implantar um padrão no mundo. Da mesma forma que o Senhor, de tempos em tempos, quer nos abençoar, o diabo vai lá e ele invoca aquilo. Então, um mês onde, ano após ano, os suicídios acontecem ali, os espíritos malignos ligados a suicídio, eles vêm de enxurrada, porque eles têm legalidade, eles têm mais poder. Por quê? Porque aquele pecado está chamando eles para a terra. Assim, portais são abertos. Por exemplo, quando uma pessoa invoca um espírito maligno, recebe entidades, aquilo dali foi um portal aberto. Agora você imagina em uma esfera global que ano após ano o inimigo está fazendo sacrifícios naquela data. Vamos pensar uma data específica. Naquela data. Mas não é só ali. É uma data que ele consegue fazer que o satanista do Brasil, até o satanista lá da Ásia, o satanista lá da China, também faça a mesma coisa. Obviamente que esse derramamento de sangue, associado a uma profanação da terra muito grande, leva o quê? Leva à abertura desses portais. E aí, esses portais infernais, onde até então aqueles demônios não conseguiam entrar, não conseguiam acessar naquela nação, não conseguiam acessar aquele bairro, passam a acessar. Simples assim. E aí você me fala, puxa, Aline, mas cadê os crentes? Gente, vamos pensar numa coisa? A gente acompanhou na história inúmeros momentos em que houve um avivamento intenso. Ele atrai a glória de Deus e ele fecha portais infernais. Foi feita uma pesquisa de um sociólogo que não era cristão. E ele fez uma pesquisa nas favelas, nas comunidades carentes em que eram evangelizadas. As comunidades carentes que mais tinham cristãos eram as comunidades menos violentas. Menos violentas, com melhor qualidade de vida, onde tinha pessoas que estavam ali que conseguiam sair da situação de extrema pobreza. Eram os locais onde tinham mais cristãos. Então isso, estatisticamente, também é comprovado, tá? Então, se tem um local que o Senhor está trabalhando um avivamento intenso, portais infernais são fechados. E aí esses demônios, por mais que queiram entrar naquela cidade, eles não conseguem. Por quê? Porque o número de anjos ali aumentou muito. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem. Então, cada cristão, cada pessoa que se converte, atrai no mínimo um anjo a mais para aquela região. Visto isso, se aquela região tem mais anjos, eles vão militar juntos para fechar portais infernais e guardarem os portões. Assim como o Senhor colocou querubins com espadas flamejantes para guardar as entradas do Éden. Quanto mais se invoca a Deus, se usa os dons proféticos de Deus, mais anjos tem ali. Porque os anjos, eles são conservos e eles ajudam a igreja a caminhar nos dons. Então, uma igreja que não valoriza os dons, por exemplo, é uma igreja que não precisa tanto de anjo assim. Tem locais onde os portais infernais estão fechados porque tem anjos demais protegendo aquele local. Por quê? Por causa dos cristãos que estão ali. Da mesma forma, tem locais em que o evangelho ele não penetra da forma que teria que penetrar. Por quê? Porque tem demônios demais que foram invocados por causa do pecado.
Por exemplo, quando Jesus chegou a Jerusalém, está dizendo que ele não pôde, olha só, Jesus não pôde fazer tantos milagres ali. Por quê? Por causa da incredulidade. As pessoas simplesmente não criam. E a gente sabe que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, quer dizer, o Deus desse século estava trabalhando muito ali em Jerusalém, na época que o Senhor Jesus estava na terra. Tá? Visto isso, o dia 31 de outubro, ele traz consigo algo muito específico nesse período de tempo. O dia 31 de outubro, ele é um dia de invocação das bruxas. Mas para quem não sabe, olha como é que o diabo se preocupa com data. O dia 31 de outubro, tá? Foi o dia em que o protestantismo, né, com Lutero, ele entrou em vigor, foi marcado, tá? Como o dia que Lutero apresentou aquelas teses e que houve a reforma. O Dia das Bruxas, ele não era comemorado no dia 31. Mas, a partir daquele momento que eles viram que ia se abrir um portal de glória, exatamente no mês de outubro, porque então eles pensaram, eles vão abrir um portal de tempo que vai prejudicar muita gente, porque portais infernais vão se fechar. Por quê? Porque todo ano eles vão comemorar isso daqui e vão dar glórias a Deus. Vão apresentar sacrifícios de louvor. E aí o que eles fizeram? Eles transferiram o dia das bruxas para o dia 31 de outubro. Tá? Para quê? Para combater aquela atmosfera de glória. Ao mesmo tempo que a gente vai estar adorando, levantando clamores, tá? O inimigo, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo seus sacrifícios e invocando o espírito de bruxaria para a terra. Só que isso ficou tão intenso que hoje, no dia 31 de outubro, ninguém mais comemora nada. Ninguém mais se lembra de nada que aconteceu a respeito do cristianismo. No dia 31 de outubro, o mundo, até mesmo cristãos, estão se vestindo de bruxinhas e mandando seus filhos para as escolas vestidos de bruxinhas para participar do Halloween da escolinha. Isso foi ficando muito forte e a memória dos cristãos, ela foi se perdendo neste dia. E aí eles invocam o espírito de bruxaria no dia 31 e logo no dia 2, o espírito de morte, no dia 2 de novembro. E esse ano está para acontecer algo muito sério. Por quê? Porque é um ano pós-Shemitah. O que é Shemitah? O Senhor chama de Shemitah um período de 7 anos. Então, o 7º ano é um ano de Shemitah, onde o Senhor traz juízo sobre a terra. Quando encerra aquele ano, tá? A gente vê muitos efeitos do Shemitah. Então, 2023 é um ano pós-Shemitah. A gente vê, por exemplo, no caso do World Trade Center, ele foi derrubado um ano pós-Shemitah. Algumas grandes crises aconteceram ou no ano de Shemitah ou um ano depois. Então, esse ano, ele traz consigo uma série de complicações. Por quê? O ano de 2023 é um ano que marca o início de um período de 7 anos. A gente sabe que o Senhor conta o tempo de 7 em 7. Então, essa era, esse período 2023, 2030, o inimigo está marcando também em sua agenda há muito tempo. A agenda da ONU de 2023 até 2030 para preparar o mundo para o anticristo. Então, gente, esse período de 7 anos que começa agora em 2023 não é qualquer 7 anos. É um período extremamente relevante para a igreja, extremamente relevante para o povo de Deus, porque é um período em que não dá para brincar de ser crente. É um período que nós vamos ter que intensificar as nossas orações e leitura da palavra. A gente sabe que a pandemia de 2020 foi um ensaio para algo muito mais grave que viria no mundo. E o que eu vou te passar agora é uma revelação que o Senhor me deu.
E você pode acreditar ou não, mas eu peço que você submeta ao Espírito Santo de Deus para que ele te fale. Ore sobre isso, jejue se for necessário. Nós temos visto alertas de muitos cientistas de vários lugares do mundo, falando sobre a preocupação eminente e real de uma nova pandemia que viria no mundo, um novo vírus. E essa preocupação, tá? E a certeza de que isso vai acontecer está aliada às mudanças climáticas abruptas que nós temos visto no mundo. Então, os cientistas estão dizendo que, olha, tá vendo o que está acontecendo no mundo? Tá vendo esse monte de mudança climática que tem? É lugar pegando fogo do nada, que segundo a gente sabe que não é muito bem do nada, mas não tem como provar. Locais com enchentes, com isso, com aquilo outro. Sabe o que é isso? Isso daí é um aviso de que o próximo passo é uma pandemia. São vírus resultados dessas mudanças climáticas. E aí a gente sabe que o inimigo, como diz as escrituras, o que o espírito do anticristo faz? Ele cuida de alterar tempo e leis. Então aqui são leis climáticas também. O tempo também fala de clima. Então, muitas queimadas, elas são provocadas por experimentos e armas biológicas que nós não conhecemos. Essa pandemia, ela vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque ela está ligada com a mudança climática. E qual foi a visão que eu tive? E quando eu pesquisei, ela se confirmou. Eu tive uma visão em que a mesma doença ela ia se manifestando de forma diferente em cada lugar. Por isso era difícil de detectar que aquela doença estava matando tantas pessoas. Então vamos supor, uma variante X da vida. No Brasil, ela se manifesta com doenças que parecem com sintomas da dengue, porque aqui a dengue é mais comum. Mas lá na África, a mesma variante ela daria sintomas diferentes de acordo com o clima de lá, com mudanças climáticas. Você está entendendo o perigo de um vírus estar associado ao clima daquela região? Número 1, a proliferação fica muito grande, por quê? Porque se cada um começar a manifestar sintomas diferentes, dificulta os cientistas a estudarem o comportamento do vírus. 2, dificulta os cientistas descobrirem que tudo vem de um mesmo lugar. Gente, é o mesmo vírus que está se manifestando de forma diferente de acordo com o lugar. 3, até chegar ao ponto de se descobrir, matou muita e muita gente. E o crente, mais uma vez, vai ficar famoso por ficar fazendo teoriazinha da conspiração. Por quê? Porque eles estão disfarçando o vírus. Ah, como é que você está dizendo que é tudo a mesma coisa, que é o anticristo que está matando o pessoal, se aqui no Brasil o povo está morrendo de dengue e lá nos Estados Unidos o povo está morrendo por causa disso, disso, aquilo, outro? Gente, quem disse que os vírus eles vão se manifestar da mesma forma? Então o Senhor me mostrou os mesmos, ele me mostrou hostes e hostes de demônios, cavaleiros, vindo e sendo enviados. Nesse tempo, muitos deles sendo liberados próximo a 31 de outubro. Por quê? Por causa do que eu expliquei para vocês. Sacrifício de sangue, invocação, tá? E profanação da terra. E eles estavam abrindo um grande portal. Eles vêm para a Terra com missões totalmente destrutivas. Uns vão estar provocando guerras e rumores de guerra. Outros vão estar trazendo fome. Outros, doenças muito sérias. Outros vão estar trazendo aí crises, né, monetárias
e alterações políticas no mundo. Então, o Senhor sempre alerta sobre as 4 famílias de destruição que estão na palavra de Deus. As 4 famílias de destruição. E quando um grande portal desse é aberto, as 4 famílias de destruição, elas vêm e elas estão trazendo, né, suas maldições à terra. Por quê? Porque o homem não se arrepende, porque o homem não se volta para Deus. E que nós, cristãos, precisaríamos orar pela nossa casa, pedindo ao Senhor, como no tempo do Egito, que enquanto as pragas estavam acontecendo no mundo, tá? O Senhor pudesse livrar o acampamento dos seus, fazendo diferença entre aqueles que servem e os que não servem. Às vezes, a gente precisa orar para que o Senhor não permita que esses portais se abram. Às vezes, ele fala, olha, isso vai acontecer, então o teu comportamento tem que ser assim, assim, assim. Então, há coisas que o Senhor vai te mostrar para que aquilo possa ser impedido. Você vai orar contra para que aquilo não aconteça. E tem coisas que o Senhor vai te mostrar para que você peça livramento quando acontecer. O Senhor fez isso várias vezes na Bíblia, tá? Por exemplo, adiantaria a gente orar pedindo a Deus para Jesus não morrer e ser crucificado? Não. Era um sacrifício necessário. Então tem coisas que o Senhor traz e Ele mostra que a gente fica assim, meu Deus, olha, Jesus, o Filho de Deus vai vir, vai sofrer, vai morrer. Vamos orar, vamos tentar impedir disso acontecer. A pessoa que quis fazer isso foi Pedro. E o Senhor falou, arreda de mim, Satanás. Por quê? Porque os planos de Deus, muitas das vezes, trazem coisas que a gente não compreende, vai compreender depois. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Então, a orientação que o Senhor me deu para falar para aqueles que creem é, orem pelas suas casas. E se você crer, ore pedindo ao Senhor que proteja a tua casa de doenças mentais e de doenças no corpo. Unja os umbrais da tua casa, como aquele povo fez, de forma profética, pedindo ao Senhor que marque a tua casa, que cubra a tua casa com sangue. Então você vai pegar o óleo e, se você crer, você vai marcar e você vai ungir os umbrais da tua casa. E a partir disso você vai declarar, assim como aconteceu no Egito, vai acontecer hoje na minha casa. O Senhor está fazendo a diferença de quem serve e quem não serve. Eu sei que existe um movimento satânico que está sendo invocado nesse período de 7 anos. Mas eu sei também que a minha família e eu, os meus bens e a minha saúde estarão protegidos dentro da redoma do Senhor e serão livres de tudo isso. Faça isso antes de 31 de outubro, de preferência. Mas, se não deu tempo, faça isso assim que você assistir esse vídeo. O que é extremamente importante, que a gente peça pela proteção de Deus num tempo que está vindo aí sem precedentes. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz no nosso rosto, a luz de Cristo. Nos proteja, que praga alguma atinja a nossa tenda.